no outro vídeo, nós vimos como os raios incidem nos espelhos esféricos. Agora, nós vamos ver como as imagens são formadas nos espelhos esféricos. Então, nós vamos ver assim. Ó, aqui está o eixo principal, aqui a parte de trás, essa parte daqui é chamada de parte virtual. Quando a imagem for formada aqui, é virtual. Quando for formada do lado de cá, a imagem é real. E aí, como nós falamos, nós temos o foco, temos o centro, temos o eixo principal. Se a imagem for formada desse lado, de trás, aqui é a parte de trás do espelho. Esse é um espelho que tem uma concavidade, ele é um espelho côncavo. Esse é um espelho côncavo. Ok? Então, em cada ponto que tiver o objeto, nós vamos formar a imagem. Então, nós vamos ter aqui 5 tipos aqui no espelho côncavo. Nós vamos ter o primeiro, o objeto vai estar aqui, ó. Ou seja, ele está antes do C, além do C. Agora, ele pode estar aqui, ó. Ele pode estar aqui. No caso, ele está entre o centro e o vértice, mas ele também pode estar aqui entre o centro e o foco. O vértice é esse aqui. O vértice é aqui, esse encontro aqui do eixo principal com o espelho. Então ele pode estar aqui, 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 mas ele também pode estar aqui no C, o objeto. E também pode estar aqui também no F. Então são 5 casos aqui. Tá certo? Esse caso aqui, quando ele está no F, é um caso que você não consegue ver a imagem. Nós vamos ver ali no papel milimetrado. Você não consegue ver a imagem. Ou então, para você ver a imagem, você tem que ir para muito longe. Porque esse espelho côncavo, ele é um espelho para aumentar a imagem. Nesse ponto aqui, se estiver no foco, é chamada imagem própria. Como é que vai se formar a imagem? De acordo com aquela aula anterior. Como que o raio incide? Se ele incide pelo foco, sai em paralelo. Se ele incide em paralelo, sai pelo foco. Se ele incide pelo centro, ele volta na mesma direção no sentido contrário. E se ele incide no vértice, ele reflete com o mesmo ângulo. Então, nós vamos ver agora como se forma a imagem de acordo com aquela aula anterior. E aí, no caso do espelho convexo, vai ser assim. Eu tenho o eixo principal, tenho o espelho convexo, aqui é a parte de trás, aqui é o virtual, e aí aqui é o foco e o centro. O foco e o centro estão na parte o quê? Virtual. A imagem aqui é a frente do espelho. O objeto vai estar aqui. O objeto vai estar aqui. Aqui é o objeto. Em qualquer lugar que tiver o objeto, nós vamos ver que é o seguinte, a imagem ela vai ser formada aqui, sempre do lado virtual, e o tamanho ela vai ser menor, ela vai ficar aqui menor sempre, e não importa o objeto andando para frente ou para trás, ela vai sempre ser menor, o tamanho dela é menor, ela vai ser direita, porque algumas imagens vão ser formadas assim, ó, de cabeça para baixo. Essas aqui são imagens invertidas. Aqui só tem uma imagem, ela é menor, ela é direita e ela é virtual. Sempre é a mesma imagem. A imagem aqui, ela sempre vai ser do mesmo tamanho, como nós vamos ver.
tá bom? Não importa que nesse espelho convexo, que é o espelho que você vai ver em lojas de departamentos ou no retrovisor o tamanho do objeto ele pode aproximar ou se afastar no retrovisor do carro, o tamanho do objeto não muda, porque esse é um espelho para aumentar o campo de visão. Então aqui é um caso só, o objeto aqui, ele não tem, aqui o objeto não tem foco, não tem centro, não está como aqui, ó, ele está aqui entre o foco e o vértice, ele aqui só tem o vértice e o foco e o centro estão do lado virtual do espelho. E só existe um tipo de imagem. Então vamos ver aqui no papel milimetrado. Bom, aí nós vamos ter um objeto além do centro, esse objeto aqui vermelho, essa seta vermelha. Mas também a gente pode ter aqui entre o centro e o foco. Nós vamos ver quando ele fica entre o centro e o foco. Isso aqui é um espelho côncavo, tá? Tem uma concavidade, a parte de trás. Então ele está entre o centro e o foco. Mas ele também pode ficar entre o foco e o vértice. Nós também vamos ver esse caso. Aqui o objeto está entre o foco e o vértice. Mas ele pode ficar em si, pode ficar no ponto C. Então, ó, esse caso aqui. Objeto localizado em C. Mas ele também pode estar localizado em F, que é esse aqui. E nós vamos ver o espelho convexo. Que o espelho convexo, o foco e o centro, ele está sempre do lado virtual. Então, a imagem aqui não importa. Ela vai sempre ficar do mesmo tamanho, como nós vamos ver aqui. Então, vamos lá. Primeiro caso. Objeto além do centro. Eu vou traçar um eixo ou um raio aqui. Tracei paralelo. Quando ele vem paralelo, ele está incidindo paralelo, aqui como esse aqui, ele vai refletir no foco, ok? Então, ele vai refletir no foco. Quando ele vem paralelo, ele reflete no foco. Então, agora eu vou fazer um aqui, que ele vem aqui refletindo no vértice. Ó, esse aqui, vamos botar ele aqui refletindo no vértice. Passando aqui pelo objeto e refletindo no vértice. Esse ângulo aqui, ele vai ter que ter a mesma inclinação. Então, a mesma inclinação, mais ou menos aqui no papel milimetrado, mais ou menos assim. Então ele incide no vértice e a reflexão dele tem que ser fazendo o mesmo ângulo aqui, ó. Esses dois ângulos aqui, então por isso que é importante um papel milimetrado, porque a gente pode mais ou menos aqui sentir sentir o ângulo pelo número de quadradinhos. Então ele vem e reflete com o mesmo ângulo. E aí, os pontos de reflexão, que é esse aqui, os eixos de reflexão é que vão formar a imagem, o cruzamento dos eixos de reflexão é que vão formar a imagem do espelho. Então, ó, o cruzamento está aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o cruzamento dos eixos, dos raios de reflexão. Esse aqui é reflexão e esse outro aqui é reflexão. Então, o cruzamento deles é que vai dar a formação da imagem. Então, a formação da imagem fica aqui, ó.
Então, formamos aqui a imagem. Ok? E como é que é essa imagem? Ela está direta ou está invertida? Ó, aqui é o objeto e aqui é a imagem. Então, é uma imagem invertida. Vamos escrever aqui, invertida. Ela é real ou ela é imaginária? A real, ela fica aqui na frente do espelho, a imaginária fica atrás. Como ela está na frente do espelho, ela é real. E aí nós vamos ver o tamanho dela. Ela ficou maior, menor ou igual? Ela ficou menor. Então, nesse caso, no caso que ele está além do centro, a imagem vai ser invertida, real e menor. Vamos agora ver o caso em que ele está entre a imagem, ela estava aqui, além do centro. Agora, vamos ver o caso em que a imagem, o objeto, perdão, está entre o centro e o foco. Vamos traçar uma paralela. Nós sabemos que a paralela reflete passando pelo foco. Então, vamos lá, passando pelo foco. E aí vamos traçar um outro aqui pelo vértice. Tá? Pode passar pelo centro também, né? Pelo centro reflete sobre si mesmo. E pode, ao invés de traçar paralelo, traça primeiro pelo foco. Aí agora vamos traçar o de reflexão, igualzinho, o mesmo tamanho. O mesmo tamanho do ângulo. Mais ou menos aqui o mesmo tamanho do ângulo. Então aqui tá os ângulos, ó. Então esses dois ângulos aqui tem que ser iguais. E aí tá. Primeiro aqui o do paralelo. Incidiu aqui e refletiu aqui. Então, esse aqui é o de reflexão. E o do vértice? Incide aqui e vai refletir aqui. Bom, então é esse aqui de reflexão e esse aqui. A imagem, o ponto de encontro deles dois está aqui, ó. Então, é aqui que nós vamos, a nossa imagem tem que ficar. Então, vamos fazer a nossa imagem aqui. Pronto. O que aconteceu com essa imagem? Ela está direita ou invertida? Ela está invertida. Então, vamos escrever aqui que ela está invertida. Ela é real, invertida. Ela é real ou imaginária? Ela está na frente do espelho, então ela é real. Ela é maior, menor ou igual a outra? Ela ficou maior, tá? Se você for olhar bem aqui, ela está maior do que a outra. Então, ela é maior. Então, ela é maior, real e invertida. Agora é o caso que está entre o foco, o objeto está entre o foco e o vértice. Está aqui, ó, foco e vértice. Vou traçar uma paralela. Sempre aqui por cima do objeto, da imagem, né? Do objeto, no caso, desculpe. Aqui é o raio de incidência, o feixe de incidência. Agora vamos para o de reflexão. Reflexão vai passar pelo foco. Passou pelo foco. É esse aqui.
Agora, vamos traçar um pelo vértice. Passando aqui por cima do objeto. Então, vem aqui. Esse é o de incidência. E aí tem que ter um de reflexão com o mesmo ângulo. Aqui. Bom, o mesmo ângulo. Então aqui, ó, a gente vê por aqui, pelo papel milimetrado, que o ângulo aqui está igualzinho. Bom, aí nós vamos analisar agora a reflexão aqui. Ó, o refletiu aqui, ok? E, peraí. Refletiu e refletiu aqui. O que está acontecendo aqui nesse lado real? Esses dois aqui, que iam formar a imagem, eles estão se afastando ao invés de se cruzar para a gente formar a imagem. O que significa isso? Que a imagem vai ser feita no campo virtual e não nesse campo real. Percebeu aqui que estão se afastando esses dois aqui? É porque a imagem do espelho, ela vai estar no campo virtual, que é aqui atrás do espelho. Então, nós vamos ter que fazer aquelas linhas tracejadas. Então, vamos lá. Ó. Aqui. E aqui. Espera aí, tem que ser reto. Ok? Espera aí, que aqui. Ficou até pequeno aqui. Ih, ficou. Então, aí nós temos que traçar também aqui um eixo, aqui também, o eixo principal aqui do lado virtual, para poder fazer a imagem. E aqui, desse lado de cá, como é o lado virtual, nós vamos botar tracejado, porque o feixe, na verdade, não está passando aqui. Porque aqui é o campo virtual do espelho, é a parte de trás do espelho. Ok? Então, a gente vai fazer aqui tracejado. Tracejado, porque é a parte virtual. E o do cruzamento desses raios aqui de incidência é que nós vamos formar a imagem do espelho, a imagem refletida. Então, agora, vamos aqui e vamos formar a imagem aqui. Aqui é a imagem. Então, o que aconteceu com a imagem? Ela é maior ou menor? Ela é maior. Ela é real ou virtual? Ela é virtual. Espera aí. Virtual. E ela está direita ou invertida? Ela está direita. Então, ela é maior, ela é direita e ela é virtual. Agora, o objeto localizado em cima do ponto C. Vamos traçar uma paralela. Esse é o raio que incide. Tá? O raio que incide no paralelo, ele reflete passando pelo foco. Agora vamos pegar um que passa aqui por cima do objeto e vai passar pelo vértice. Então vamos lá.
aqui, ó, por cima do objeto e passando pelo vértice. Então agora a gente tem que pegar aqui mesmo ângulo ali, ó, olhando por ali pelo papel milimetrado. O ângulo tem que estar igual. Ó, aqui, ó, a gente tem que olhar pelo... Opa! Peraí, vamos lá de novo. O ângulo tem que estar igual. Ó, tem que vir abrindo aqui. E aí a gente vai, aqui ó, o ângulo, ó, os dois aqui, ó, tem que estar, eles precisam estar iguais, tá? Esses dois ângulos aqui. Mesmo tamanho. E aí nós vamos formar a imagem. A imagem tem que estar aqui nesse ponto aqui, ó. Tem que estar aqui nesse ponto aqui de cruzamento da incidência dos raios. Esse raio aqui que incidiu em paralelo, ele reflete no foco. E esse aqui do vértice, ele reflete com ângulo igual. E a nossa imagem, ela é com o cruzamento da reflexão dos raios, tá? Os raios refletidos. Ok? Aí agora vamos fazer a imagem aqui. Ó. O que aconteceu com essa imagem? Ela está direita ou ela está invertida? Ela está invertida. Ela é real ou virtual? Ela é real. E o tamanho dela, ela é maior ou menor? Nem maior, nem maior, nem menor. Ela é igual. Ficou a imagem igual. Então ela é real, invertida e igual. Ou do mesmo tamanho. E o objeto localizado em F? Vamos traçar aqui. Paralelo, vai refletir no foco. Agora o vértice. Passa aqui pelo objeto, tem que passar aqui por cima do objeto e bater no vértice. Aí agora tem que vir com o mesmo tamanho aqui. Ó, vamos botar aqui do mesmo tamanho. Então aqui, ó, o ângulo do mesmo tamanho. Então vamos lá. Raio de incidência. Reflete pelo foco. Aí vem o do vértice. Raio de incidência. Não, o do vértice eu já botei, né? Ah, botei ali do vértice. Era para mim botar aqui o paralelo, eu fiz errado aqui. O paralelo é esse, aí vem e incide aqui pelo foco. Agora vem o do vértice e ele vem aqui saindo pelo mesmo ângulo, tá? O mesmo tamanho, ou seja, esse ângulo aqui... Eita, peraí. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Bom, o que aconteceu aqui? Esses dois raios de incidência estão paralelos. Paralelo, eles nunca se cruzam, tá? Eles vão até o fim. O que acontece quando é paralelo?
não vai ter imagem. Ou aí, aqui nesse caso, fala-se que a imagem ela é imprópria, não forma imagem. Então, o que acontece? Imprópria. Nesse caso, o objeto localizado no foco, ele no espelho côncavo, ele não forma a imagem, ok? E aqui saiu errado aqui, peraí. Só o traçozinho aqui que eu mudei a cor do traço. Aqui o traço tem que ser igual. Esse ângulo aqui é igual a esse. Pronto. Espera aí. O ângulo é igual, o traço tem que ser igual. E aqui, então, nesses casos, elas são impróprias, a imagem. Imprópria. Quando tá situado no foco, ela é imprópria. Ok? Então, agora o último caso é o espelho convexo. O que acontece com o espelho convexo? Ele só forma uma imagem, só uma. A imagem sempre ela é menor. É aquele caso do retrovisor do carro. A imagem não muda de tamanho. É um espelho, o espelho convexo é um espelho para aumentar o campo de visão. É um espelho que você vê muito em lojas, vê muito em retrovisor de carro. Então, a imagem sempre ela é do mesmo tamanho, não do mesmo tamanho do objeto, ela é menor. Ela não muda o tamanho dela. Ela sempre vai ser virtual e vai ser direita. Vamos ver aqui então como é que fica esse caso. Nós traçamos, quando o eixo vem paralelo, ele vai refletir no foco. Então, foco vai refletir aqui passando pelo foco. Como aqui atrás é imaginário, é virtual, é atrás do espelho, nós vamos tracejar aqui. Aqui é a parte de trás do espelho. E agora vamos pegar um aqui do vértice, passando pelo vértice. A reflexão dele tem que ser igual. Aí. Tem que ser bem parecido. Aí aqui ele vai refletir o ângulo com o mesmo ângulo. Sendo que essa parte daqui é a parte virtual. Então nós vamos tracejar. Aqui também. Vamos tracejar aqui. Bom, agora vamos ver o raio que incide. Aqui, ele incide no paralelo. E vai refletir aqui. Espera aí.
Não. É o refletindo. Tá? Então, esse aqui é o de reflexão. Aqui é o de incidência no vértice. E aqui é o de reflexão. Como eles estão se afastando aqui no campo real, nós vamos ter que pegar o raio de reflexão aqui, esse aqui e esse aqui, no campo imaginário. Esse e esse. Então, a imagem vai ser formada aqui. Aqui. Então, formou a imagem. Como é essa imagem? Ela é maior ou menor? Como nós falamos, ela sempre é menor do que o objeto que ela está refletindo. Ela é direita ou invertida? Ela é direita. E ela é maior ou menor, direita. Ela é virtual ou é real? Ela é virtual, que é a imagem dos espelhos convexos, que são aqueles espelhos para aumentar o campo de visão, como, por exemplo, de retrovisor ou de lojas de departamentos, lojas de pequenas, aí, farmácias e essas lojas assim. Então, tá, por hoje é só.